Bom dia, bem-vindo a todos, então. Vamos começar esse Meet. Na nossa dinâmica de hoje, eu vou mostrar rapidamente, assim, algumas questões sobre o preenchimento das estatísticas e fazer alguns comentários sobre o sistema e sobre a que ponto nós estamos. Mas eu queria, inicialmente, começar com uma oração, pedir para o pastor Igor, o chefinho aí, coordenador do Departamento de Comunicação, puder fazer uma oração para a gente e começar esse momento, pastor? Por favor. Tudo bem. Vamos orar então, irmãos? Senhor nosso Deus, amado Pai Celestial, nós te agradecemos por tanta bondade e misericórdia que tens demonstrado em nossa vida. Obrigado, Senhor, por mais esta manhã abençoada, onde nós temos também a oportunidade de estar conversando com os nossos irmãos e irmãs na fé a respeito de algo tão importante que são as estatísticas de nossa igreja. Pedimos, Senhor, a condução do Teu Espírito Santo para que nossos pensamentos, palavras e ações sejam dirigidas para o crescimento do Teu reino. Nas Tuas mãos, Senhor, nos entregamos em nome e por amor de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador amado. Amém. Obrigado, pastor. Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Vamos ver se eu consigo esta façanha. Beleza. Creio que todos estão vendo aí. Bom, algumas explicações sobre o sistema TABA. Primeiro que ele vai receber todos os sistemas e todos o que a igreja tiver, o que a IELB tiver de conexões ou de necessidades sistêmicas ou de cadastro financeiro depois de pagamento de envio de ofertas, pagamento de FPP, inclusive no futuro o saldo da FPP, o pastor vai poder acompanhar o seu saldo próprio ali, o quanto está a sua conta e etc, tudo mais. Os pedidos do FAP, enfim, tudo vai ser colocado no sistema, tá? Então, ele é um sistema modular, a gente vai aos poucos acrescentando. Ele é beta, para quem não entende, e para entenderem, ele é um sistema que ainda está em desenvolvimento. Então, é possível que às vezes tenha, e sempre vai ocorrer algum erro, algum problema, alguma relação que não está 100% certa. Então, para isso, sempre que acontecer, não está certo isso, não estou encontrando, tabula@ielb.org.br. É o e-mail, só mandar um e-mail. A gente tem acessado todos os dias agora. A senhora Lisete, que é responsável pelo arquivo, já era responsável pelas estatísticas, ela segue abrindo este e-mail, quanto o arquivo @ielb que ela já abria. Mas, então, ela abre e faz os encaminhamentos. No caso ela não consiga resolver, ela passa para mim. Se eu não consigo resolver, a gente vai para os desenvolvedores lá, porque é uma questão de desenvolvimento. Então, acho que esses são dois pontos principais. Assim, tudo vai ir para o Tabula, né? Então, o acesso restrito, logo mais teremos a disponibilidade de documentos, já temos as estatísticas, os cadastros das congregações, paróquias e pastores já estão no Tabula, ainda não estão 100% as partes, né? Tem algumas informações que ainda não foram trazidas do nosso banco interno para o Tabula, mas à medida que o sistema vai sendo desenvolvido, nós vamos trazendo isso aqui para dentro do sistema. Outro dado importante, o acesso, ele parou, não é mais congregacional como era. Ninguém mais tem uma senha única, um acesso único, um código de acesso e uma senha. O acesso é pessoal. Ele é pessoal do pastor, pessoal do presidente, pessoal do secretário. E aí lá dentro, então, todos os pastores já têm o seu cadastro, então, entrando com o seu e-mail, o e-mail que nós temos registrado aqui na IELB como seu principal, o pastor digitando o seu e-mail e vai receber um token, ou seja, não tem senha, vai receber um código. Esse código, ele deve ser inserido ali, e ele tem a validade de 1 hora, ou o tempo que você ficar trabalhando com o sistema, que fechou o sistema, abriu novamente, digita o e-mail, vai receber um outro código, e assim por diante, toda vez que fizer o acesso. Então, não tem que mais gravar senhas, não tem mais senha, e o acesso é pessoal. Por que isso? Primeiro que nos traz um pouco mais de segurança, porque fica relacionado ao e-mail de vocês, então só vocês têm acesso,
E segundo, que com o e-mail pessoal, os dados que estão ali são pessoais. Então, o pastor vai digitar os seus dados. No momento que ele trocar de congregação, ele vai fazer uma relação nova, nós vamos aqui fazer uma relação nova, o pastor vai parar de enxergar os dados da congregação que ele saiu e começa a enxergar da paróquia, da congregação que ele foi inserido. E assim também o presidente, no momento que ele deixar de ser presidente da congregação ou paróquia, ele informa ao sistema qual é o próximo ou o novo presidente, e esse já passa a ter acesso a todas as informações passadas e pode também fazer alterações. Então, essa é uma das grandes diferenças assim, do nosso sistema antigo para o novo. O acesso passa a ser pessoal, então o presidente de congregação, paróquia, secretário, tesoureiro, enfim, que fizer o seu acesso pessoal, os dados que estão ali são os seus dados pessoais, né, de endereço, de telefone, de e-mail. Os dados da congregação estão em outro lugar. Porque o que acontecia muitas vezes aqui no nosso sistema? O pastor usava um e-mail da congregação. Então, ficava aqui registrado o e-mail da congregação como sendo e-mail pessoal do pastor. O pastor mudava de congregação e nós seguimos mandando as informações para aquele e-mail da congregação. Aí o pastor nos mandava um e-mail depois de alguns meses. Olha, parei de receber as atas da IELB, parei de receber as informações. Haja vista porque ele, né, foi para outra congregação e não levou o e-mail da congregação. Então, passa dessa forma. Também as secretárias ou secretários contratados para aquelas paróquias ou congregações que tem, também com um e-mail, pode então aí ser um e-mail da congregação, mas lembrando que vai ser um acesso exclusivo para as secretárias aí, não mais um geral. Então, as secretárias, elas vão ter o mesmo acesso que todos, né? Obviamente, de dados e informações, os dados pastorais, ela não tem acesso, o dado pessoal, só quem é dono tem acesso. Bom, vamos lá. Eu vou entrar no sistema aqui, nós criamos alguns usuários fake, para a gente poder trabalhar, então, o token não vai vir por e-mail, porque esse e-mail não existe. Entrando no sistema, vocês vão ter aqui os meus dados pessoais, isso são os dados pessoais ou do pastor, ou aqui no caso eu entrei no cadastro de pastor, então o pastor tem mais informações. O suporte é tabula@ielb.org.br, o e-mail. Eu vou depois digitar ali, talvez eu não consiga acompanhar o que vem acompanhando no chat ali. Eu pedi talvez o pastor Igor ir anotando as perguntas ali, que depois pode me ajudar aqui, eu respondo aí. Então aqui o pastor tem os seus dados, né, documentos, data de nascimento, o e-mail, este e-mail aqui é o e-mail principal, ou seja, é o que dá acesso ao sistema. Se trocar aqui, troca o e-mail de acesso ao sistema. Os seus dados familiares, pai, mãe, filho, filha, estado civil, se é casado, solteiro, outros contatos de e-mail, telefone fixo ou celular. Esses contatos aqui serão os contatos que serão públicos para o site da IELB, depois no pesquisa. Esses aqui são os contatos que o pastor terá publicado lá, quando for pesquisar pelo pastor. Então, para aqueles pastores que têm um telefone pessoal ou um telefone público, informem ali esse aqui vai ser o telefone público para todos os que fizerem pesquisa. Aqui o seu endereço, o endereço pessoal, esse endereço não vai ser divulgado, esse é o endereço da casa do pastor, ou do escritório, como o pastor queira, mas o ideal é que seja da casa. Dados bancários não é necessário, é só mais para quem recebe algum subsídio ou algum pagamento aqui da IELB, né, que sai aqui do centro administrativo, então é necessário colocar os dados bancários. Outros dados, redes sociais, também são públicas, então o pastor pode colocar aqui o seu Instagram, o seu Facebook, mas é o pessoal. O YouTube, pessoal, não é o da congregação. A congregação é lá na congregação. Aqui é caso alguém tenha pessoal. Aqui sobre o ingresso na IELB, se foi por batismo, profissão de fé, transferência, enfim, a data do ingresso. E outros dados pastorais aqui está em desenvolvimento. Aqui a gente vai ter todo o histórico de onde o pastor foi ordenado, instalado, quais as congregações que passou, quais os cargos. Então, esse ainda está em desenvolvimento. Na minha rede tem, então, todas as relações que o pastor vai ter. Aqui, no caso, eu sou o pastor de uma paróquia. Nessa paróquia tem duas congregações, a congregação 1 e a congregação 2, e eu sou o pastor que atendo as duas congregações, nesse caso aqui. Então, eu atendo também
a congregação 1 e a 2. O meu distrito, aqui vai ser um panorama do distrito como um todo, assim, vão ter quantos pastores, congregações, paróquias, números de membros que o distrito possui, e os conselheiros terão aqui, então, uma informação um pouco mais acurada, eles vão ter ali o controle de as congregações que já fizeram estatísticas, que não fizeram estatísticas, as ofertas, as contribuições que foram enviadas, não enviadas, etc. Ele vai ter um panorama um pouco maior. E no futuro ainda, a gente espera experimentar até o meio do ano, inclusive vamos ter o controle ou uma exibição maior dos chamados. Então, o conselheiro vai ter aqui uma visão dos pastores que receberam o chamado, daquelas congregações que estão no processo de chamado, então ele vai poder acompanhar tudo isso para a sua tela. Aqui uma lista de solicitações, se eventualmente alguns locais têm assim, façam uma solicitação, vocês vão ter aqui quais solicitações vocês receberam. Por exemplo, se eu recebi uma indicação como presidente, não é o caso aqui, mas como presidente de uma congregação, vai estar aqui recebido como, você foi indicado como presidente da congregação A. E enviadas é aqueles que eu colocar, né? Eu coloquei alguém como presidente e vai estar aqui, você inseriu tal pessoa como presidente, o convite foi aceito ou não. Aqui uma lista de sugestões, vocês podem enviar diretamente aqui alguma sugestão, enfim, vai chegar para a gente sobre o sistema, sugestões gerais. E vamos lá, as estatísticas. Estatísticas, nós temos 3 abas, digamos assim. A primeira são dados pastorais, a gente só os pastores têm acesso e o pastor só tem acesso aos seus dados. Travou aqui para mim? Tá tudo certo? Voltou, Ederson. Eu não sei em que momento travou. Para mim funcionou tudo. Aqui não travou nada, não. Deu para ouvir certinho. Beleza. Então tá. Para mim deu uma travadinha aqui, talvez foi só para mim. Bom, aqui nos dados pastorais, voltando então para essa tela aqui, aqui nós temos os dados pastorais, composição e preenchimento. Esses dados pastorais, só o pastor terá acesso aos seus dados. Mas a estatística só poderá ser entregue quando todos os pastores da paróquia fizerem a entrada e colocarem os seus dados ali corretamente. Tá? Então, vamos lá. Vamos entrar aqui nos meus dados pastorais. Aqui é só uma conferência. Nome, data de nascimento, o sexo, CPF, redes sociais, nome do pai, da mãe, enfim, se quiser já inserir. Aqui a vida pastoral, esse aqui não tem, mas alguns já vão ter, pode conferir. Vocês não poderão fazer a alteração. Os pastores não poderão fazer a alteração, mas vocês podem indicar o problema. Não fui chamado na congregação I1. Aí nós vamos receber essa informação e vamos fazer a correção. Aqui os seus vínculos, né? Então, eu sou pastor na congregação T1 e na congregação T1.2. Eu sou pastor de paróquia, então atendo as duas congregações. Aqui também eu posso fazer uma solicitação de alteração. Está errado, eu não atendo a paróquia 2, eu só atendo não atendo a congregação 2, eu atendo somente a congregação 1. Aqui os seus dados de visitas pastorais, as visitas que você fez. Quantas visitas, quantas pessoas foram visitadas, é obrigatório esse preenchimento. Não vai fechar se não preencher. Mas, se por acaso o pastor botar 0, o sistema aceita, mas o ideal seria que a gente tivesse. Estes dados já eram pedidos nas outras estatísticas, né? Então não há novidade alguma aqui. Quantas visitas missionárias o pastor fez, quantas pessoas foram visitadas, quantas visitas pastorais eu fiz, pastor, né? Eu estou preenchendo só o meu dado aqui, não da congregação como um todo. Quantas pessoas foram visitadas, quantas visitas a enfermos, vou botar 0 aqui, e quantas pessoas foram visitadas. Se por acaso vocês trocaram de congregação ou paróquia em 2023, estes dados são da congregação que vocês estão atuando, ou seja, que vocês entraram.
Para preenchimento de outra congregação da que vocês deixaram, vocês vêm aqui e só fazem a pesquisa. O pastor Igor quer fazer alguma pergunta aqui? Sim, é que antes de passar essa questão das visitas ali, me deu a entender naquele, porque está escrito ali assim, quantidade de visitas e quantas pessoas visitadas, né? Seria, então, de repente, se eu vou numa casa, tem 5 pessoas, é uma visita e 5 pessoas? Eu não entendi isso. Isso. É porque isso, pelo menos, foi o que foi passado aqui na conversa com a diretora nacional, né? Então, porque o pastor, ele às vezes faz uma visita a família, então são 5 pessoas visitadas, mas a visita foi uma só. Exatamente, então, porque até então eu só anotava a minha saída e chegada na residência, contava a visita na residência, não a quantidade de pessoas que tem lá. Ontem eu fui numa casa que tem 8 pessoas, então foi uma visita e 8 pessoas. Tem que anotar como 8 visitas. Se tu considera como que tu visitaste pastoralmente as 8 pessoas, né? Não foi lá um jantar, almoço, sim. Mas esse dado, pastor Igor, já era pedido na outra estatística. Sempre teve exatamente isso. Quantas visitas e quantas pessoas foram visitadas. Esse dado sempre foi pedido, né? Beleza. Pastor André? Bom dia a todos. Essa pergunta do Igor, eu acho que penso eu que ela tem muitas dúvidas em todos nós, né? Porque, um exemplo, dependendo da visita, você vai fazer um devocional com a família, mas vai ter tratamentos, dependendo do caso, né? Conversar em particular com algumas pessoas da família, que tecnicamente tu aproveita a viagem, dependendo da distância e tudo mais, que você precisa... Eu acho que deveria considerar uma visita. Por exemplo, quando eu fui para Osasco, isso em 2009, comecei a fazer capelania hospitalar. E a cada paciente que eu visitava, tecnicamente, é uma visita diferente. Tanto é que o meu conselheiro, na época, me questionou, como é que tu faz 200 visitas por mês? Porque são 200 pessoas diferentes que tu tem um contato particular com essas pessoas. Então, assim, ao mesmo tempo que é uma visita, digamos, no ambiente, no quarto hospitalar, ou na unidade, que nem eu fazia na hemodiálise, são 20 e poucos pacientes cada sessão, por exemplo. Aí tu considera as 20 e poucas pessoas ou 20 e poucas visitas. Essa é uma questão que eu sempre tive dúvida e acaba gerando uma certa crise de identidade, para não mentir nas estatísticas, né? Pastor Ito, a mesma questão? Não, eu entro numa outra questão, que é justo o que eu já coloquei no chat ali. A questão nossa quando eu tento, desde início de fevereiro, estou tentando abrir esse tábula aí, só aparece na parte da estatística, né? Por favor, peça para o pastor validar a composição para prosseguir com a estatística. E nada mais. E aí eu não consigo abrir. Qual que é o problema? Vamos chegar lá. É mais adiante aqui um pouquinho. Só a questão das visitas, pastor André, aqui é bem claro. Quantas visitas é a quantidade de ações? Então, assim, saíste para visitar, fizeste uma ação de visita. E quantas pessoas o senhor visitou naquela ação? O senhor visitou 20 pessoas dentro do quarto, né? Então, isso é uma forma que cada pastor vai contabilizar. Então, assim, eu saí para visitar uma família, é uma visita, né? Agora, se na família o senhor atendeu 3 pessoas, então foram 3 pessoas visitadas, né? Então, o senhor fez uma visita, 3 pessoas visitadas, por isso a distinção, né? Ok? Na questão dos estudantes, pastor Fábio, não foi contemplado. Talvez a gente poderia colocar eles lá. Não, na verdade, o estudante, ele vai ser, se ele é formando, se ele é estagiário, ele vai estar ali como pastor da congregação. Então, ele também vai precisar preencher este formulário aqui. Se é um estudante que está fazendo P200 ou algum outra pré-estágio, ele vai entrar lá nas visitas da congregação, que é a visita de leigos, não a visita pastoral. Tá, Fábio? Então, aqui é a visita do pastor. Se o estudante
Se é estagiário, ele vai estar aqui na composição como pastor da congregação em 2023. Tá? Então, aqui, como eu explicava, esses são os dados da congregação que o pastor está. Se ele, por acaso, trocou de congregação, ele vai preencher da congregação que ele estava, aqui pesquisando a congregação que ele estava. Tá? E aí ele pode fazer esse formulário aqui. Como esse aqui é beta, eu acho que ele não está... beta não, ele é usuário fake, ele não está buscando as outras congregações para preencher, mas as perguntas são as mesmas. Pastor Arthur? Pastor Arthur? Foi sem querer? Okay. Oi, Edson, bom dia. Desculpa, meu Oi, bom dia. Travou aqui. Ano passado eu mudei de congregação e onde eu estava antes era usado o CIPAR e a secretária é que fazia esse cadastramento das estatísticas, né? Pelo que eu estou entendendo, então, eu preciso pedir esses dados a eles para eu mesmo cadastrar os de lá, né? Ou tem uma maneira deles fazerem isso por lá? Não, o senhor teve que pedir os dados e o senhor inserir. Tá. Essa questão específica de visita pastoral, eu já vou responder do CIPAR, gente. Essa questão aqui de visita pastoral é do pastor. E as visitas do pastor e não é da congregação. Lá nas estatísticas a gente vai ter um outro campo de visita de leigos, para aquelas congregações que têm visitadores leigos e tudo mais, aí a congregação mesmo preenche, né? Aqui é do pastor. E não são, por exemplo, se tem 3 pastores na paróquia, cada pastor vai preencher as suas visitas, não as visitas gerais. Senhor Ismael? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Pastor, tudo bem? Assim, ó, eu faço visitas semanais no Hospital Regional aqui em São Miguel do Oeste. São 20, 30 quartos que eu visito e cada quarto tem em torno de 6, 8 pessoas. Então, dá um pouquinho mais de 100 pessoas por tarde, por visita, assim, que eu faço, né? A pergunta é visita missionária? Porque às vezes eu encontro membros até do distrito, eventualmente tem algum membro da igreja. Então, eu faço uma devoção, faço oração, às vezes eu tiro até um tempo para bater um papo com eles, mas não dá muito tempo, mas pelo menos devoção e oração eu faço em cada quarto. Eu considero isso visita missionária. Cada quarto é uma visita ou é uma visita para o hospital e eu estou visitando 100 pessoas naquela tarde, naquela semana. Como é que tu me orienta? Qual seria a melhor colocação, nesse caso, dessas visitas aí? Porque, assim, eu não tenho certeza, o ano passado, nos outros anos, se eu coloquei, mas no tempo que eu estou aqui em São Miguel, no Hospital Regional, chutando por baixo, dá mais de 30 mil pessoas que foram atendidas pela gente, né? Então, chutando, assim, bem por baixo mesmo, não estou exagerando em nada, né? Como é que eu lanço isso na estatística? Sim. Pastor, eu considero cada quarto como uma visita, né? Ótimo. Porque o senhor, assim, mesmo que o senhor for no hospital, você não vai visitar todos os quartos do hospital, então considera quarto uma visita. E é as pessoas que o senhor teve ali contato e atendimento orou, enfim. E é uma visita missionária, porque o senhor está indo visitar abertamente. Eventualmente, quando o senhor visita um membro da congregação, ou encontra algum membro da congregação, ela vai ser uma visita a enfermos, porque daí o senhor vai visitar o membro da congregação enferma, né? Então, essa é a distinção. Missionária, a gente vai considerar aquela visita que não... de pessoas que não são membros das congregações, né? Senão, se for na casa, é visita pastoral, se for embora a visita ao hospital também seja pastoral, mas a gente trata como visita a enfermos, então, quando vai visitar algum membro da congregação lá. Ok, muito obrigado. Mais alguma pergunta aí? Só para a gente poder seguir, porque tem bastante coisa. As visitas são... Ô, Ederson. Oi, fale? É Klaus. Tudo bem? Ô, pastor, não lhe vejo. Deixa eu abrir aqui. Eu só pergunto assim, quanto agora ao lançamento de visitas que tu citaste, pastor, colega, né?
e também leigo. Tivemos aqui ano passado um estagiário. Como é que eu posso lançar visitas dele nesse caso aí? Eu não vou poder cadastrá-lo, né, como pastor na congregação. Ou devo cadastrá-lo, retirar, ou devo lançar ele como leigo? Não, assim, a congregação não consegue, tá? Ninguém consegue, a não ser aqui a diretoria nacional, colocar ou tirar pastor das congregações. Certo. Vocês conseguem só criar ou excluir congregações, tá? Mas, assim, esse movimento pastoral só a diretoria nacional pode fazer. No caso dos estagiários, que não estão, não tem realmente como colocar a relação dele passada. Então, a minha sugestão é que a gente teria que nos mandar por e-mail, porque a gente não tem ainda a relação passada. Então, do estagiário nos manda por e-mail. O estagiário também visitou, aí nós colocamos manualmente na estatística como uma visita pastoral feita pelo estagiário. Tá, Porque então, se colocar o... Oi, desculpa. não acrescento, então, nas minhas visitas. Deixo em separado e ainda Não, isso. arrolo depois no e-mail as visitas dele e envio para ti. Isso. Ok. Então tá, Quando for estagiário. Porque se eu colocar ele como pastor da congregação, ele vai ter acesso aos dados da congregação este ano já, né? Então fica complicado. Ótimo, então. Obrigado. Isso, pastor André, é isso mesmo. A estatística é feita pós, né? Porque é o ano anterior. É o caso do pastor Klaus, né? Essa aqui, todos esses dados são 2023, né? Não é deste ano, 2023. Bom, o pastor tem duas opções. Ele pode salvar o rascunho, que ele não vai enviar, se eventualmente ele tem alguma dúvida e não conseguiu preencher, ou ele pode enviar a sua parte. Então, finalizando a sua parte, ele não tem mais acesso a alterar os seus dados aqui. O que foi preenchido e não tem mais acesso. Lembrando que se ele não fizer esse envio, a congregação não consegue. Bom, vamos à composição aqui. Na composição, não abre preenchimento de estatísticas enquanto não validar a composição e enviar a composição. O que a composição vai fazer? A composição vai mostrar para vocês quem são os pastores e quais as congregações que fazem parte dessa paróquia, ou se for uma congregação única, né? Tem que entrar em cada congregação aqui, e aqui você vai poder incluir um presidente, tesoureiro e um secretário, tá? Quem for incluído aqui poderá preencher a estatística posteriormente. Então, se vocês, por acaso, não colocaram lá na rede, ele pode. Por exemplo, aqui já temos um secretário incluído. Então, o Samir, nesse caso aqui, ele já pode acessar. Tiago, qual é o e-mail do Samir? Por favor, me manda no WhatsApp ali, que eu acabei não fazendo a relação. Sim, eu já mandei para ti. Manda para mim, por favor, as relações que eu acabei não fazendo. Quem levantou a mão, se quiser abrir, enquanto eu recebo a informação aqui. Oi, aqui pastor Vinícius de Morredondo. Tudo bem, Ederson? Tudo bem, pastor? Seguinte, eu faço o preenchimento das estatísticas aqui da região, onde eu atuo, da paróquia São João, de 4 comunidades, mais 3 pontos de pregação, ou seja, 7 pontos que a gente atende, e eu trabalho junto com mais um pastor. Esse pastor, ele sempre pede para mim fazer a estatística da paróquia inteira, mas como nós dois, como eu via isso, cada pastor vai precisar fazer o seu preenchimento, diferente do outro método. Eu conseguiria fazer da paróquia inteira, e ele não precisaria se envolver, porque ele tem dificuldades com essas questões tecnológicas, ou ele teria que aprender a fazer esse preenchimento da parte onde ele trabalha. Como é que faz? Porque daí eu sempre faço para pegar toda a parte da paróquia, porque ele se pede isso a mim, não tem problema, mas como é que faz isso? Ele teria que aprender a fazer isso, ou eu consigo fazer isso, tendo acesso? E preencher as visitas dele, então, como eu fazia antes? Isso, pastor.
Ele precisa entrar, essa parte que eu fiz ali, o pastor vai ter que fazer, cada pastor tem que fazer a sua parte. Pois é, isso vai ser... Porque é uma parte, porque essa é uma parte ali, a gente não fez nenhuma parte de congregação, né? São Sim. só dados pessoais e as visitas do pastor, então ela é individualizada. As outras partes daqui em diante, tanto qualquer pastor pode fazer, ou qualquer membro da congregação pode fazer. Mas essa parte da pastoral, ele teria que fazer. Até onde nós fomos, ele tem que fazer, individualmente. Talvez você pode ajudar ele, ou sentar com ele, e preencher com ele, mas é basicamente fazer aquela revisão de dados e fazer aquele envio, né? Vou ter que fazer isso, então. Obrigado, Edson. Bom dia. Pastor Igor? Ederson, só uma dúvida, uma outra coisa que me surgiu aqui, ó. Nós, no momento em que a gente coloca ali o nome do presidente, ou da tesoureiro, ou alguma pessoa da diretoria ali, assim, que não tenha e-mail, porque eu não sei em todas as congregações, mas aqui eu tenho membros da diretoria que não têm e-mail, né? E aí, como é que a gente vai colocar o nome dele ali e não vai funcionar, né? Como é que a gente faz para poder adicionar? Porque sempre vai dar ali no tabula como incompleto ali, né? E eu não vou poder seguir para as estatísticas depois. Como resolver isso daí? Infelizmente, pastor, eu não tenho como fazer o preenchimento sem e-mail. A gente não tem, porque o acesso é individual. Uma sugestão é criar um e-mail gratuito para o presidente, porque assim, para igual ele preencher a estatística, ele vai ter que entrar em algum computador, né? Então, vai ter que ter acesso à internet. Então, talvez teria que se criar um e-mail para o presidente, né? Eu exemplifico, né? A minha tesoureira aqui em Uruguaiana, ela não mexe nem no celular direito, né? Aí ela não tem e-mail, não tem nada. E aí eu ajudo ela nessa questão, né? Quem sabe eu vou sentar com ela fazer não só ela, temos mais pessoas assim aqui na fronteira. Mas, pastor Igor, todo mundo que tem celular tem e-mail. Porque o celular, a primeira coisa que ele pede, se tu não tem, ele cria um e-mail para ti. Qualquer aparelho celular, a primeira coisa é criar um e-mail. Não, aquele tijolinho não tem. Depende do celular. E tem acesso à internet, né? Se tem acesso à internet, tem. Tá bem. Se tem WhatsApp, tem e-mail. Mas, assim, nós estamos implementando, pastor Igor, isso não vai ser agora para estatísticas, mas o acesso por WhatsApp também, ou seja, por um número de telefone, né? Isso ainda não está estabelecido, não está implementado, mas vai ser implementado, tá? Bom, como eu mostrei ali, já tinha uma relação daquele secretário. Gente, se eu puder, professor Lucimar, se quiser perguntar, só para... talvez muitas dúvidas eu vou eliminar ao longo da conversa, mas mais alguma dúvida? Ederson, bom dia aos irmãos que estão online. A minha dúvida é o seguinte, eu mudei também de paróquia recentemente, estava no Paraná, agora em Rondônia, e eu entendi que há dados da paróquia de onde eu estava que vou preencher porque é a minha atuação como pastor. Outros, porém, que são referentes a atividades congregacionais, os irmãos lá deveriam preencher, mas esse trabalho lá era sempre o pastor que fazia. Eu vou ter acesso a esses dados realizados, por exemplo, quantidade de cultos, essas coisas, eu vou poder preencher para eles, porque eu tenho essas informações comigo. Mas lá ainda está sem pastor, eu não sei como é que está essa situação para eles lá, né? Eu posso fazer esse preenchimento da minha atuação, eu atuei em 2023 até o mês de outubro. Então, essas informações eu tenho. De outubro para cá, eu já não tenho. Então, como é que fica essa questão? Primeiramente, teria que pegar os dados de outubro para cá, então, para incluir um dado único, né? Porque o sistema ele não faz até um pedaço, ele faz até de janeiro a dezembro, e a sugestão nesse caso é que eles lhe coloquem como o presidente ou tesoureiro da congregação, que aí o senhor terá acesso a fazer o preenchimento de todos os dados, e aí depois que enviar a estatística, eles excluem o senhor como presidente, ou como tesoureiro, ou como secretário da congregação. Aí o senhor consegue fazer a inclusão dos dados.
Essa é a Entendi. única forma para o senhor poder fazer a inclusão, né? Caso a gente tenha alguma dificuldade nesse sentido, dá para mandar por e-mail e para a IELB, ou tem que ser necessariamente aí pelo sistema? Não. Qualquer dificuldade, vocês podem mandar um e-mail lá para o tabula@ielb.org.br ou para o WhatsApp da IELB mesmo, o 51333-22111. Ok. Que é a senhora Lisete, que acessa esse WhatsApp e ela pode ir ajudando os senhores à medida do possível, e se for eventualmente um problema técnico, ela já encaminha para o desenvolvimento e para o suporte. Ok, tá bom, então, muito obrigado. Bueno, então, assim, lá o presidente, o Samir, já estava colocado como presidente da congregação, então ele já tem acesso a ele mesmo preencher as estatísticas, ó. Então, pastores, se vocês entrarem aqui na minha rede, na congregação, e inserirem aqui na lateral, vou fazer um pouco mais devagar, tá? Minha rede, vocês vão ter todas as congregações e paróquias que vocês são pastores. Entrar na paróquia aqui, ó, congregação. Vocês podem incluir o cargo de secretário, de presidente e tesoureiro. À medida que vocês incluírem esse cargo, essa pessoa que vocês incluíram já pode fazer o preenchimento da segunda parte das estatísticas, não a primeira, a segunda parte. A pastoral só vocês podem fazer. Mas essa parte de composição e a estatística em si, o presidente, tesoureiro e secretário já pode fazer. Então, não precisam os pastores que têm, inclusive, secretária da congregação contratada, ou secretário, enfim, pode fazer a inclusão lá. Bom, eu agora não sou mais pastor. Eu estou como secretário, deixa eu ver o que eu estou aqui. Eu estou como secretário da congregação. Então, ó, eu vejo que tem 2 pastores, um pastor ainda precisa entregar a sua estatística aqui, o outro pastor já fez a sua parte, e eu não tenho acesso, ó, isso que a gente comentou. Isso aqui só o pastor tem acesso, nós não temos acesso. Mas eu tenho acesso à composição. O que é a composição? É como a congregação é formatada. Por exemplo, está faltando uma congregação aqui. Digamos que foi fundada uma congregação nova e não está aqui. E, eventualmente, essa congregação foi fundada antes. Porque nós chegamos aqui no nosso banco de dados, pesquisando para trás, tem algumas congregações que deixaram de existir e nas estatísticas não foram tirados. Simplesmente estava tudo preenchido 0, 0, 0, 0, 0, e a gente foi buscar, porque a congregação foi desfeita ou foi integrada a outra, e aí não pediram para excluir do sistema, e aí só zerada. Então, aqui agora, o pastor pode vir aqui e inativar a congregação. Ó, essa congregação não existe mais. Então, ele vai vir aqui e inativar ela, colocar a data, e não vai mais pedir os dados dessa congregação. Ou, eventualmente, tem uma congregação nova na paróquia, ele pode criar uma congregação. Ele vai botar o nome, o número, o endereço, enfim, vai preencher todas as informações. Ele já pode incluir tesoureiro, presidente, secretário. O pastor ele não vai conseguir incluir, mas ele já consegue incluir todas as informações da congregação. E ela vai ser criada, então, aqui, para ele também já preencher a estatística dessa congregação. Composição. Nós temos, então, aqui as funções. Caso tenha uma secretária contratada, a gente insere aqui. Senhor Mário, alguma questão? Está sem áudio, senhor Mário. Tem que ligar o microfone, Mário. Ouvimos, senhor Mário. Desculpe. Não, acho que você vai responder a pergunta já. Se só pode incluir o presidente, secretário e tesoureiro, ou também pode incluir mais uma pessoa, digamos, uma secretária executiva da congregação? Isso, a secretária executiva, ela está aqui, ó. Ela está aqui, ó, secretária contratada. Tá? Obrigado. Então, aqui vai a secretária executiva da congregação, né? Ou da paróquia, quando tem. Tá? Muito obrigado. Na composição... Beleza, Samuel? Na composição, na estatística até 2022,
existia lá uma linha que dizia grupos. E ali se colocava, tenho 3 grupos na congregação, ou 3 departamentos na congregação, certo? Não fazia-se uma distinção entre os departamentos. Aqui nós temos uma distinção entre os departamentos. Então, tem departamento de jovens? Tem. Então, eu vou adicionar. Eu vou dar um nome para o departamento. Geopaz, Jovens da Cruz, enfim, o nome que é chamado departamento. Eu já posso incluir secretário, tesoureiro e presidente. Por que isso aqui? Isso aqui já é pensando no futuro. No futuro, a gente vai ter módulos específicos para cada departamento. Então, a própria comunicação do departamento já pode funcionar por aqui. Não é necessário para a estatística, mas se o pastor já quiser incluir, os presidentes, secretário tesoureiro das ligas ou dos departamentos já têm acesso individualizado e podem fazer uso. Então, adicionei jovens. Nós temos serva na congregação, então, servas na congregação, e assim a gente vai adicionar. Mas nós temos 2 departamentos de servas, nós temos as servas da quarta e as servas do sábado, então eu vou incluir mais uma. Vou incluir mais uma. Servas do sábado. Então eu tenho 2 departamentos de servas. Tem departamento de leigos, tem departamento de casais, ponto de missão. Ponto de missão vai entrar aqui. Porque o ponto de missão ele está abaixo, assim, ele está para a congregação. Então, a congregação que tem o ponto de missão vai incluir o ponto de missão aqui. Ou ele pode adicionar por aqui também. Então, o ponto de missão do bairro. Adicionei o ponto de missão no bairro. Grupos de estudos. Então, tem 3 casas, eu posso colocar aqui as 3 casas. Casa do 1, casa 2 ou no templo. Posso incluir 3 grupos de estudo. Eu vou incluir só um grupo de estudos aqui. Departamento da terceira idade, juventude mirim, departamento de escola dominical, para quem tem departamento que se reúne fora de algum momento, assim, há um departamento específico. Jovens mais, tem algumas coisas que estão tendo. Departamento de música, aquelas congregações que têm organizado um departamento de música, que tem encontros para estudar, para conversar, não só músicos, mas tem um encontro com o departamento de música. Departamento de ação social, aqui não é quem faz ação social, porque algumas congregações fazem uma ação social sem ter um departamento estabelecido. Então, aqui é para as congregações que têm um departamento estabelecido. Então, nós temos um departamento com o responsável, com o líder, com o presidente, nos reunimos eventualmente e fazemos ações. Então, há um departamento específico de ação social. Quem não tem departamento não precisa preencher. Grupo de visitação, aqui é a mesma coisa. Há congregações que têm grupos de visitações a enfermos, visitações a membros. Quem tem grupo formalizado, inclui aqui. Se não tem, não é necessário incluir aqui. Embora pode ser que tenha visitadores leigos, mas não precisa incluir aqui. Aqui é só se tem um grupo organizado que se reúne eventualmente e tenha a sua liderança. Outros, aqui, então, um grupo variado. Não sei, existe um grupo da pescaria, enfim, que se reúne, faz uma devoção e vão pescar. Então, ficou aberto, se por acaso a gente esqueceu algum outro grupo aqui, outros aqui. Eu vou até incluir aqui um novo departamento, tá? Vou botar esse outro aqui, que é um novo departamento. Fábio, sim, nós temos aqui, no nosso sistema, o Fábio fez a pergunta se as não filiadas também devem ser incluídas. Elas já estão incluídas, sempre foram incluídas nas estatísticas. Então, aqui, provavelmente, já está incluído. E aquelas que não tiverem, por favor, incluam. Se não é um ponto de missão, já é considerada uma congregação, inclua como congregação. Se é como ponto de missão, vai ser incluído como ponto de missão. Aqui tem outras informações, ó. Já tem a informação se é filiado ou não. Aqui vocês não podem alterar, mas vocês podem dizer, não, mas espera aí, por acaso pode estar não. Não, mas a gente filiou-se sim. Então vocês só vão marcar o não confere. Aí depois a gente faz aqui e busca a informação. Senhor Mário? Edson, toda a estrutura ali de cadastramento, assim, presidente, secretário e tesoureiro.
Nós sabemos que tem comunidades que estão com outra estrutura, a nossa está caminhando para isso, semelhante à da IELB. Não é mais presidente, secretário, tesoureiro, é presidente e vice-presidentes. Como é que fica isso aí para cadastrar? Aqui necessariamente não é o nome da função, mas é quem exerce aquela responsabilidade. Então, assim, quem exerce a liderança pode ser chamado de presidente ou pode ser chamado de líder. Quem exerce na área de finanças, ele pode ser vice-presidente de administração, mas ele aqui vai entrar como tesoureiro. Então, é quem exerce essa responsabilidade. Vice-presidente de comunicação, por exemplo, eu sou vice-presidente de comunicação, mas eu exerço a função de secretário, então eu entraria como secretário. Então, nessa nomenclatura, senhor Mário, aqui a gente fala da responsabilidade necessariamente dos cargos e não da composição em si, tá? Tá? Porque a gente precisava padronizar. Tá, muito obrigado, entendi. Não, mas aqui, obrigado pela pergunta, que é importante, a gente precisava padronizar de alguma forma, porque senão, hierarquicamente, no sistema ficaria complicado. Então, a gente assumiu esses nomes, mas aqui pensem sempre na responsabilidade do cargo, e não necessariamente no nome que é dado para o cargo, né? Dentro da congregação. Foi entrar no Tábua. Pastor Simon, manda um e-mail para o Tábua, por favor, que a gente já corrige isso aí. Tem algumas anteriores que não foram feitas. Pastor Paulo? Quem pediu? Bom dia. Bom dia. Eu tentei adicionar dia e horário do culto ali, abaixo da fundação. Eu não sei se você pode esclarecer algumas coisas ali sobre aquelas opções que estão ali. Sim, eu vou passar todo o sistema aqui. Eu vou do início ao fim aqui. Tá? Tá, tudo bem. Gente, quem está mandando ali problemas de relação, pastor, paróquia, enfim, no chat, eu peço que mande ou no WhatsApp, eu vou até colocar o WhatsApp aqui já, ou no e-mail, tá? Deixa eu botar o WhatsApp aqui. O WhatsApp da Elva é um número bem fácil de gravar. São 333-2222-111, 31 no final. Então, é 333-22111. É uma maneira fácil de gravar o WhatsApp da Elva. E o e-mail é este aqui. Obrigado, pastor Arthur, já colocou ali o WhatsApp. Então, quem está com problema de relação de paróquia e tudo mais, tem que aguardar ou mandar um e-mail ali, ou um WhatsApp, que a gente vai corrigir. Porque na hora de importar o banco, a gente teve algumas inconsistências, e alguns que mudaram durante a importação, acabou que o sistema não assumiu corretamente. Bom, aqui agora vamos para o sistema de gestão paroquial. CIPAR, Prover, InChurch, F5, SAP, não possui ou outros. Quem tem o CIPAR, se colocar aqui o CIPAR e der finalizar a etapa, não precisa mais fazer o preenchimento. Nós vamos solicitar as outras informações ao CIPAR, e o CIPAR ir lá nos enviar. Só será dado a estatística como concluída quando o CIPAR remeter as informações, ou seja, a congregação precisa estar utilizando o CIPAR corretamente. Então, se o CIPAR, por acaso, nos remeter as informações, olha, não estão usando o sistema, então a gente vai abrir novamente, vocês terão que preencher manualmente a estatística, tá? Os outros sistemas, nós entramos em contato e não tivemos retorno que gostariam de se integrar ao nosso sistema atual. Se por acaso vocês usam e quiserem conversar com os desenvolvedores para que conversem conosco, nós também podemos fazer a integração, tá? Mas aqui, então, quem tem o CIPAR, colocando o CIPAR e finalizando essa etapa, não é necessário mais preencher, tá? Os outros... Desculpa, pastor André, não peguei o que o senhor disse ali. Onde é que está aqui? Bom, depois eu leio os comentários, me perdi ali no comentário.
Mas como tu exigisse, logo deixaremos de ser pastor para gerenciar dados, seja tábua ou CIPAR e outros eletrônicos, apenas uma constatação. Pastor André, para mim a constatação é a seguinte, esses dados são de responsabilidade da liderança também, não só dos pastores, ou talvez principalmente da liderança, né? Eu acho que essa é a questão, né, pastor André? Então, não é uma exigência aos pastores, né? A única parte de exigência dos pastores foi anterior. Isso aqui, essa parte aqui é uma composição da congregação, faz parte do planejamento, né? Mas vamos lá. Então, quem usa o CIPAR, preenche o CIPAR, finaliza, não vai adiante. Eu não vou botar o CIPAR porque ele vai bloquear o preenchimento adiante, mas eu vou botar outra aqui só para a gente conseguir seguir. É necessário marcar, conferir, confirmo que revisei os dados e estão de acordo. Se não marcar isso aqui, não tem como finalizar. Quem levantou a mão aqui? Pastores? Acho que o pastor Paulo, isso? Eu levantei a mão. Quer falar? Quer perguntar alguma questão? Sobre a questão do questão paroquial, nós estamos implementando o CIPAR, não está concluído. Qual é o prazo para a entrega da estatística? Daí vem a próxima pergunta. Tá. Assim, não tem, se o senhor está implementando agora, não tem como preencher a estatística 2023 com o CIPAR, porque o senhor não tinha usado o sistema ainda. Então, 2023 ainda teria que ser manualmente, né? Mas aí depois de 2024, o senhor já vai ter no CIPAR, então já não tem mais a necessidade de preencher. Então, mas como 23 não tinha, tem que ser feito. Tá, então é justamente isso. Em dezembro eu comecei a coletar as informações, porque muita coisa não tinha, né? Tanto dos membros e tal, e ali pedem muito detalhe que a gente não usava no controle da congregação. Então, está demorando muito para concluir. E aqui só eu que tenho que fazer. Não adianta querer passar para alguém, porque a realidade é outra, é interior, né? Tal. Bom, então, vai demorar um pouco para eu poder concluir tudo que o CIPAR pede, né? E eu quero levar isso bem a sério. Então, nós começamos esse ano já a pegar informações junto ao tesoureiro, dados de cultos e todos mais, né? Para ir mês a mês fazendo os lançamentos. Do ano passado, eu não tenho como fazer tudo isso. Eu teria que entrar lá no sistema e começar tudo lá de trás. Eu fiz lançamento de alguns dados, algumas informações. Então, a próxima pergunta seria a seguinte: então eu coloco ali como não possuo, mesmo estando usando ele já. Isso, se o senhor implementou este ano, coloca como não possuo. Tá. Isso, para poder preencher. Porque se o senhor colocar o CIPAR, ele vai bloquear. A gente vai pedir os dados. Ainda bem que eu cliquei aqui como rascunho, né? Mas de igual forma não tem problema, porque se o senhor colocando CIPAR, a gente ia remeter o CIPAR ao pedido e ele nos retornar que não tem dados. Então, nós íamos abrir novamente e informar o senhor, infelizmente, CIPAR não tem dados. Mas, para evitar toda essa perda de tempo, o senhor pode só colocar não possuo nesse momento. Foi o que eu imaginei. Valeu, obrigado. Uhum. Bom, aqui tem que colocar que revisei todos os dados, tá? Finalizada a etapa, ele não deixa finalizar. Por quê? Porque aqui é uma paróquia. Eu preciso de preencher as duas congregações. Então, eu posso salvar como rascunho. A primeira paróquia já está preenchida. E eu tenho que ir para a segunda paróquia, para a segunda congregação, perdão. Como eu sou secretário da paróquia, eu tenho acesso aos dois. Agora, eventualmente, se eu for secretário da congregação, teria que entrar o secretário da congregação, ou o presidente da congregação, para fazer o preenchimento. Então, esse preenchimento aqui, ele é feito, o pastor tem acesso a tudo, ou quem é o de cargo de cada congregação, ou quem é da paróquia. Quem é da paróquia também tem acesso a todos eles. Essa aqui eu não vou fazer acréscimo nenhum, eu só vou colocar o CIPAR aqui para a gente poder enviar, e marcar o confirmo que revisei. Se não marcar o confirmo que revisei, ele não envia. Preenche o horário de culto de todas as congregações. Horário de culto.
Coloca não como CIPAR para poder preencher o resto da estatística. Ah, das duas? Isso. Senão, Tá bom. porque se colocar CIPAR, não preenche lá. Né? Certo. Aí o Thiago pede uma informação que não está pedindo aqui. E aí? Só essa voz do além aí é o programador. Ele está pedindo para preencher horário de culto nas congregações. Onde quer que eu ensine horário de culto aqui, se tu não me pediu isso? Aqui. Não, aqui, ó, desculpa. Ó, eu passei o sistema aqui e não preenchi. Pastor, eu acho que alguém tinha pedido a palavra ali. Pastor Adilson. Isso. Ederson, no seguinte, eu estou com o computador, só vejo a tela no computador, mas comecei no celular e só tenho microfone no celular. Se der alguma discrepância, é por isso aí. É o seguinte, quem tem algum outro programa, no caso, o SAP, mas não está completo, a gente coloca lá como não tem, então? Não, pode colocar como F5 SAP. A diferença é que o único que está integrado é o CIPAR. Os outros não têm integração, vocês vão só colocar para título de informação e tem que preencher todos os dados manualmente dentro do tablet. Não vai ter discrepância, então, se eu colocar F5 SAP e preencher os dados, não vai ter problema, então? Não, porque o F5 SAP não fez a integração com o nosso sistema, né? Então a gente não vai ter como buscar os dados deles lá. Vou falar com meus sobrinhos, é deles esse programa aí. Se eles quiserem integrar, a gente até pode integrar, mas até o momento a gente não fez a integração com eles, não nos retornaram sobre a integração, né? Aqui, adicionar dias e horários de culto. Então, eu preciso colocar a frequência dos cultos. Eu tenho culto uma vez por mês, 2 dias por semana, ou seja, quem faz de 15 em 15 dias, 3 dias por mês, por mês, 1 dia por semana, 2 dias por semana, ou seja, em um mês eu só tenho um culto, não tenho outro culto. Em um mês eu tenho 2 cultos, isso é de 15 em 15 dias, então. Isso é no primeiro e no terceiro domingo. 3 dias por mês, então eu tenho no primeiro domingo, no segundo sábado e no terceiro domingo. 1 dia por semana, ou seja, eu tenho todos os sábados eu tenho culto. 2 dias por semana, eu tenho todo sábado e todo domingo tem culto. 3 dias por semana, eu tenho quinta, sábado e domingo culto, todas as semanas. Ou 4 dias por semana, aí 4 dias por mês. Primeiro, segundo e quarto final de semana, é isso? Quando tem o quinto, não tem culto, é isso? Tá, não. Vamos abrir a fila. Doutor Irineu. Aqui o áudio. É assim, ó, nós começamos o ano com cultos todo final de semana. Chegou no meio do ano, o pastor aceitou o chamado, e daí para frente teve culto 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E esse pastor que veio fazer culto, ele é de outro distrito e não é pastor, ele só veio atender. Ele é pastor, mas não pastor da IELB ativo. Ele recebeu um chamado para atender até o final do ano. Como é que é lançado esses? Você coloca ali 4 cultos no começo do ano, aí depois começa só 1 ou 2 cultos por semana. Como é que fica? Ele vai lançar os 4 ou ele vai... Tá. Deixa eu... aqui talvez faltou eu fazer uma explicação um pouco mais acurada. E talvez seria importante o pessoal do sistema anotar para botar uma observação.
Aqui nós estamos aproveitando para pegar o dado para 2024 já, ou seja, como os cultos da congregações vão acontecer em 2024. Por quê? Porque isso aqui é o que vai para o site. Hoje o site exibe, na pesquisa da ELB, os horários de culto. Só que o que acontece? Nós não temos uma padronização. Alguns colocam assim, SAB, 20 horas. Outros colocam primeiro DOMI ou primeiro domingo. Então não há uma padronização da forma de colocar. E também a gente não consegue fazer um sistema inteligente que a pessoa possa entrar lá. Quero ir no culto hoje. Aonde tem culto hoje? Porque a gente hoje só tem um registro, digamos assim, uma linha de texto. Então, por isso, essas perguntas específicas. Mas essa pergunta especificamente, ela não é base 2023, ela é 2024. Como os cultos vão se comportar em 2024. Então, se vocês vão fazer agora uma vez por mês, coloque ali uma vez por mês. Se daqui a 3 meses isso mudar, lá no sistema vocês vão poder ir lá e alterar a forma de culto. Então, isso aqui é para ser o culto do momento. Não sei se eu consegui explicar, entendeu? Sim, aí a gente precisa só saber como é que vai lançar o ano de 2023. É que 2023 essa informação não é pedida, né? A frequência do culto não é pedida lá. Tá, mas aí eu preciso alguma ajuda lá no preenchimento, porque o pastor até o meio do ano é o pastor Miqueias, né? Isso aí a gente consegue fazer ele lança lá a parte dele, né? Na estatística, tá certo? Do meio do ano para frente, né, foi o pastor Otávio Schrock que atendeu. Ele é pastor licenciado, né, mas ele está como pastor da igreja e ele recebeu um chamado da paróquia para fazer 1 ou 2 cultos por mês até o final do ano. Mas ele hoje, vamos supor, para ele fazer ficaria difícil, aí teria que alguém da paróquia fazer o lançamento desse restante do ano. O senhor diz da parte pastoral dele, porque o anterior era pastoral, das visitas. Os dados pastorais dele, tudo está com a gente, não está com ele. Não, mas assim, o único dado que só o pastor pode preencher ali no caso de estatística é as visitas. Então, assim, o que a gente teria que fazer, tá? Como é uma exceção, nesse caso, só nos manda, ó, o pastor tal nos atendeu de tal a tal e fez essas visitas. Até porque ele não vai nem aparecer lá como pastor da congregação atualmente. Atualmente não, mas lá na época ele tinha um chamado da IELB para... Sim, mas aí nesse caso é uma exceção, a gente não tem como tratar todas as sessões do sistema, então nos manda um e-mail especificamente, ó, o pastor nos atendeu eventualmente neste período e as suas visitas foram essas. Se ele deixou essas informações com vocês nas visitas que ele fez, né? Porque é o único dado que só ele pode preencher ali as visitas. Porque aquele acesso depois ali dos dados pessoais, ele continua tendo, né? Mesmo saindo daí, ele continua tendo o acesso pessoal dele. Tá. Fechei aqui. Pastor Felipe, aqui, gente, vocês vão preencher mais de um horário de culto. Então, nós temos um dia por mês. A primeira semana é domingo, ó, eu não tenho como preencher mais. Então, todo primeiro domingo a gente tem culto, às 9 horas. E aqui, deveria repetir. Tiago, nós vamos tirar essa parte do sistema, porque aqui eu preciso colocar mais opções. Aqui o que nós vamos fazer é que vocês podem botar mais opções de preenchimento. É que é muito complicado para o pessoal do sistema, aqui entra a questão beta, entender a nossa dinâmica de culto, porque nós não temos uma regularidade. Como o professor Felipe falou, primeiro final de semana é sábado e domingo, daí no outro final de semana é domingo, aí é sábado e domingo, aí é sábado. Nós não temos uma regularidade, é muito difícil para o sistema ter essa lógica. Então, eu vou colocar um horário qualquer aqui, e até à tarde nós vamos tirar essa opção do ar aqui, e a gente volta quando possível, ela vai voltar. Então, é preciso preencher só para poder enviar. Para a gente conseguir dar sequência, tá, gente? Senão
Já tem quase 1 hora aí, a gente não conseguiu dar sequência. Tá, mas nós vamos tirar... Tiago, anotou aí, por favor, para tirar? Então, nós vamos tirar essa necessidade de horário de culto aqui. E vamos ter que pensar um pouquinho mais. Essa é a parte do beta. Aqui a gente precisa pensar um pouquinho mais de como a gente vai resolver. Dallas confirmou os dados ali em cima. Oi? Sempre que entra, é uma confirmação se os dados estão corretos. Sempre que é preenchido o horário de culto. Tá. Quando tu salva o rascunho, tu tem que entrar aqui e confirmar isso. Isso. Tá. Eu acho que aqui tinha uma pergunta bem no início, de alguém que falou que não conseguia seguir na composição. Não lembro agora quem foi o pastor ou a pessoa que fez essa pergunta. Não foi eu, mas só que aqui tá, o meu acontece isso daí, né? Quando eu ponho ali, inclusive, salvar, confirmar as informações acima, eu não sei se precisa necessariamente, por exemplo, o meu problema eu acho que está na segunda paróquia aqui, se precisa necessariamente colocar o presidente ali, porque ele não tem e-mail, ele não conseguiu receber, entendeu? Não é preciso. Não, porque aqui não está dando, quando eu chego eu volto ali assim, aí está não validado, né, composição. Tá, mas é que aqui eu não consigo mais... o senhor marcou confirmar que enviei todos os dados ali? Sim, eu marquei tudo ali. E fiz umas várias vezes até. Tá, e o senhor colocou horário de culto? Coloquei. Tá. E colocou no botão verdinho salvar oficial lá embaixo, porque tem 2 botões, um é salvar rascunho e outro é para salvar e enviar oficialmente. Você ia me dar a conclusão. Tem que salvar rascunho primeiro e depois salvar o outro? Tanto faz. Não, eu botei no verdinho embaixo. Eu salvei primeiro rascunho, depois quando eu fui fazer de novo, eu tentei mais embaixo, aí botei outra vez. Eu tentei de várias vezes, várias opções. Tá, não, pastor, mas o senhor marcou de novo a opção conferir todos os dados? Sim, quer ver? Eu vou fazer de novo aqui. E nas duas, tem 2 vezes, né? Sim, tá. No meu caso aqui, né? Tá. Ó, confirmei na Paz de Cristo e confirmei na Emmanuel. Aí eu coloco finalizar a etapa e eu vou lá na estatística, não validado. Tá, e aí dá como rascunho salvo com sucesso. Pastor Igor, eles vão dar uma olhadinha o que está acontecendo no teu, porque teoricamente era para acontecer como esse aqui, tá? Tá. Tiago, enquanto eu vou seguindo aqui, o Tiago pode dar uma olhada. Por favor, Tiago. Isso, eu contato aqui o Igor. Eu vou mandar aqui o meu WhatsApp no chat aqui, se quiser me contatar. Aí eu posso até entrar na automática e ajudar em. Tá. Bueno, vamos para o preenchimento, então, aqui. O preenchimento, eles são para as 2 congregações. Dentro deles tem as atividades culticas. Aqui também segue o padrão do ano passado. Quantos cultos os pastores deram aqui por pastor, né? Indiferente a qual pastor. Quantos cultos de leitura, ou seja, cultos dados por leigos, né? E o total de membros que foram à congregação no ano de 2023, a todos os cultos, seja ele de leitura ou pelo pastor. Quantas santas ceias foram oferecidas, né? Quantos cultos foram com santa ceia, e qual a frequência de comungantes. Então, esses dados também eram dados pedidos dessa mesma forma, com essas mesmas nomenclaturas. Aqui eu criei um ponto de missão, lembrem? Então, ele apareceu aqui, o ponto de missão, quantos cultos no ponto de missão foram dados, quantos cultos de leitura, ou seja, quantos leigos deram culto de leitura, o total de frequência ou seja, a soma de todos os presentes do culto em 2023, quantas santas ceias foram oferecidas no bairro, ou seja, no ponto de missão, e qual a frequência disso. Aqui também vocês podem salvar rascunho ou salvar oficial, ele vai concluir essa etapa e vai seguir adiante, ó. Aí lembra que nós preenchemos departamentos, então departamento de jovens.
A frequência total, ou seja, quantos participaram durante o ano todo, o número de encontros. Departamento de servas, qual a frequência total e o número de encontros. O grupo de estudo que eu criei lá, qual a frequência total e o número de encontros. Departamento de servas, a frequência total, número de encontros. O outro, lembra que eu criei um outro grupo? Pastor Pedro pediu a palavra? Não, Anderson, só queria relatar, bom dia. Duas questões que eu estou tentando entender aqui. Estou com aquele mesmo problema relatado antes, que quando eu vou analisar ali as estatísticas, é pedido para validar a composição, para conseguir. E outra questão também, quando eu vou colocar meus dados pessoais, eu preencho todos os dados ali de endereço, e-mail, contatos, enfim, e quando eu clico em salvar dados, ele atualiza e não salva nada, né? Não sei se ainda é porque é beta, né? Não sei se faltaria alguma atualização. Tá, o senhor diz salvar dados lá na estatística ou nos seus dados pessoais lá em cima? Não, nos meus dados pessoais mesmo. Tá, vou ter que olhar. Não, isso já está. Isso. Eu vou contar depois, Pedro, para ver o teu caso específico, o que pode acontecer. Pode ser? Sim. Me chamar no WhatsApp, aqui eu mandei o link ali. Isso é pontual, pastor Pedro, porque a princípio está funcionando e pode salvar sem problema nenhum. Por conta do beta, então a gente tem essas, às vezes, algumas relações que não estão 100%. Lembra que eu tinha colocado um outro grupo, que eu não sei que grupo é, então a pergunta é a mesma, frequência total, número de encontros. A finalidade do grupo, como é um outro grupo, então, é encontro da pescaria, né, que a gente tinha comentado, eu vou colocar qualquer coisa. A organização do grupo o grupo se encontra todas as terças-feiras. Tá? Número de encontros, frequência total. Aqui, vocês não preencheram o departamento de música, mas apareceu a opção música. Então, se vocês têm grupo de música, banda, grupo de louvor, quarteto ou vocal, ou seja, se tem algum grupo minimamente organizado na congregação, se sim, a quantidade de integrantes desses grupos, então tem o coro mais a banda tem 50 integrantes, e aqui a quantidade de músicos envolvidos na congregação. Nós temos lá 3 organistas, 2 violonistas, enfim, aqui a quantidade total envolvida em música na congregação. Visitação, embora não tenha um grupo organizado de visitação, a gente tem aqui agora a visitação por leigos. Então, nós tivemos visita missionária de leigos, quantas pessoas, e aqui segue o mesmo critério lá do pastoral. Quando vai no hospital, por exemplo, tem um grupo de visitação vai no hospital, quantos quartos foram visitados e as pessoas visitadas. Visita membros, total de pessoas alcançadas, aos enfermos da congregação, total de pessoas alcançadas. Salvo oficial para ir à próxima etapa. Não sei se tem alguma dúvida dessa parte aqui. Senão a gente vai seguindo. Quando salva oficial, depois pode voltar e corrigir alguma coisa ou não, ou ele fecha? Não, ele fecha. Só se salvar como rascunho. Se salvar como rascunho, vocês podem ir salvando como rascunho o tempo todo. Agora, salvou oficial, aquela etapa já não tem mais como alterar. Aí tem que pedir para a gente abrir, a gente consegue abrir novamente, mas vocês não conseguem mais alterar. Instrução de confirmandos. Quantos anos é a instrução na congregação? 1, 2, 3, 4 anos. Se tem uma turma de 1 ano, creio que não existe, mas pode ser que tenha. Acho que o mais comum são 2 anos de confirmação, 3 ou 4. Então, vou botar 2 anos de confirmação. Quantos alunos tinha, então, quantos estavam no grupo de confirmação no primeiro ano, em 2023, ou seja, que este ano vão se confirmar. Então, é uma turma de 10. E quantos foram confirmados, então, em 2023, ou seja, terminaram o movimento de membros. Aqui deu uma reduzida nas informações, para vocês notarem. Nós temos o antes de 2022, esse é o dado que já era pedido, o total de membros
não comungantes, 2022. Quantidade de crianças batizadas de famílias da IELB, ou seja, o batismo de crianças de membros. Quantidade de transferências recebidas de comungantes. Então, transferência de outra congregação. Então, vem uma família, pai, mãe e filho, aqui são 2 comungantes. Se tivesse, daqui a pouco, já o filho tivesse comungando, 3 comungantes, enfim. Quantidade de transferências recebidas de não comungantes. Dessa família são 4 pessoas. Era um bebê, um adolescente e o pai. Então, tinha 3 comungantes e um não comungante. Quantidade de profissão de fé com batismo de adulto, ou seja, foi feita a profissão de fé e ele já foi batizado. Naquele momento, era não batizado. Quantidade de profissão de fé com reconhecimento de batismo, ou seja, alguém que vem de outra denominação, que teve batismo, e foi aceito o batismo dele, e ele fez profissão de fé. Quantidade de crianças batizadas de famílias que entraram para a profissão de fé, ou seja, veio o pai, a mãe e uma criança. A criança foi batizada, o pai e a mãe não foram batizados. Então, entra aqui só a criança que foi batizada, pai e a mãe estão aqui em cima. Quantidade de reconhecimento de batismo não comungantes de famílias que entraram para a profissão de fé. Aqui as crianças que já vêm batizadas, né? Então, assim, recebemos a família e a criança já era batizada, outra denominação vai entrar aqui. Quantidade de óbitos de comungantes, quantidade de óbitos de não comungantes, transferências enviadas de não comungantes, ou seja, para outra, de comungantes, para outra congregação, transferências enviadas de não comungantes, quantidade de abandono de comungantes, então, aqui que deixaram de vir, e a congregação considerou que eles não são comungantes. Onde eu entro para ver esses dados deixa eu salvar como rascunho aqui, até para mostrar para vocês, ó. Eu só venho como rascunho, ele foi para a próxima etapa. Só vai conseguir ver essas informações em preenchimento aqui, ó. Só que tu só vai conseguir entrar em preenchimento quando a composição estiver finalizada. Senão não tem como entrar nessa parte aqui. Movimento de membros. Viram que eu salvei como rascunho não oficial, então eu consigo alterar, que era a pergunta do pastor anteriormente. Quantidade de abandono de não comungantes, quantidade de exclusão de comungantes, quantidade de exclusão de não comungantes. O número total de famílias da congregação e quantos casamentos foram celebrados. Eu posso salvar como rascunho e salvar oficial. O sistema já fez o cálculo de quantos membros, total de membros, quantos comungantes e não comungantes. Então, não precisa inserir o total, por essas respostas o sistema já vai fazer a inclusão. Bom, financeiro. O financeiro, nós temos o seguinte, aqui há uma grande mudança. Até a estatística passada, o financeiro era pedido da paróquia. Então, as congregações que tinham 2 ou 3 congregações, era pedido paróquia. Como esse dado mudou, eventualmente, aquelas que só têm o dado paroquial, ensinam a informação na congregação sede e deixa zerado todas as outras congregações. E aquelas que têm, eventualmente, e deveriam ter de cada congregação, façam preenchimento de cada congregação. Tá? Então, aqueles que não têm a informação separada por congregação, coloque toda a totalização na paróquia. E aí aqui vem a somatória da paróquia. Tá? Então, isso aqui vocês não podem inserir, isso aqui é somado pelo sistema, ou seja, completando das 3 congregações, vai vir para cá. Essa aqui foi a maior redução de informações pedidas até agora. A gente vai pedir o saldo anterior de 2022. Quais foram as ofertas dominicais, as ofertas mensais, ou seja, para quem tem envelope, né? Aqui as dominicais são as ofertas de prato, digamos assim. Eventualmente, se tem alguma receita de aluguel, alguma outra oferta especial que entrou, alguma outra campanha específica para construção do templo, enfim, etc.
algum outro auxílio da serva, dos leigos, enfim, que entrou na congregação. Se recebeu algum empréstimo da IELB nesse momento, e aí outras receitas, todas outras, sei lá, fizeram meio frango, vai entrar em outras receitas aqui, como... aqui nós temos um erro, como é uma congregação fictícia, mas aqui vocês vão ter exibido quais são as contribuições para a IELB. Vou pedir para o Tiago entrar numa congregação e me mandar um print para a gente exibir aqui. Mas aqui vocês vão ter quais as contribuições que a IELB recebeu da congregação. Então, vocês não vão digitar quanto vocês enviaram para a IELB, ou IELB, olha o IELB, para o centro administrativo aqui, para a administração da diretoria nacional. O nosso sistema vai informar para vocês o quanto está aqui registrado. O que isso vai acontecer? Pode ser que tenha alguma discrepância, ou seja, vocês ofertaram R$1.000 todos os meses e aqui apareceu somente R$11.000, falta R$1.000. Então vai ter um botão para vocês entrarem aqui e dizer, ó, tem um problema, porque eventualmente algum mês foi esquecido de mandar um recibo, ou não foi informado, ou não foi registrado. Tá? A contribuição para o distrito, valores de devolução de empréstimos da IELB, e aqui outras saídas, então. O próprio sistema já vai calcular o total, não precisa calcular, e esse é o financeiro. Ó, essa congregação está concluída 100%. Eu posso enviar a estatística dela agora. Então, estatísticas, preenchimento, essa congregação está enviada. Quem levantou a mão aqui? Michael, isso? Estou com muita tela aberta aqui para não perder. Michael? Pastor, não lhe ouço. Está sem áudio. Não lhe ouço. Está sem áudio, Michel. Bom, vamos dar sequência aqui. Notem que eu tentei enviar a estatística, ó, verifique se os dados pastorais estão completos ou salvos. O que aconteceu? Eu sou secretário, ó. Eu não tenho acesso, mas o pastor Samir aqui não preencheu. Então, eu preciso entrar em contato com ele, que ele precisa entrar no seu sistema para fazer. A outra congregação tem que fazer o mesmo preenchimento daí, então. Quantidade de cultos, aí são todos os mesmos dados pedidos de congregação. Ó, aqui a gente não colocou nenhum departamento, então veio só a visitação, a música e ação social. Ação social, quem não tiver total de pessoas que se envolvem na congregação com ação social, quantidade de pessoas beneficiadas. Aqui, como a estatística anterior é só um relato, então, e o relato de permanente também. Tá? Então, são as duas opções aqui, também como a estatística anterior, que pede ações eventuais e programas permanentes. Acho que agora estou ouvindo o áudio aí, você vai falar? Ederson, me ouve agora? Ouço bem, aham. Ótimo. Ederson, uma dúvida referente à questão financeira ali das congregações. Aqui na nossa paróquia, a gente tem 2 congregações que são filiadas, né, e as outras elas não são filiadas.
E as ofertas que nós enviamos ao distrito e à IELB, a gente faz as ofertas não como congregação, mas como paróquia. Todas as ofertas que chegam à paróquia, a gente calcula o percentual e envia referente à paróquia, né, e não referente às congregações. Como que vai ficar essa questão do preenchimento ali, por ser referente às congregações? Como eu expliquei, no caso de paróquia, quando eu só tenho dado paroquial, inclui todos os dados na sede da paróquia. Na sede, então. Na sede. Quem só e tem as o dado outras, paroquial... E as outras ficam em branco? Não, em branco não dá, é porque ele não vai aceitar, então vocês têm que colocar 0. Ah, sim, isso. Uhum. O sistema não aceita em branco, então é necessário preencher, ó, que eu estou fazendo aqui agora. É necessário que a gente faça o preenchimento para poder enviar. Ó, eu tenho as 2 estatísticas prontas agora, da congregação, e falta só o outro pastor fazer o preenchimento para poder enviar a estatística. Eu tenho a etapa finalizada, aqui as 2 congregações finalizadas, e só falta o pastor fazer a parte dele para enviar a estatística. Não sei se tem mais alguma dúvida. Agora, a princípio, eu passei por todo o sistema, assim, demorou um pouco mais do que eu gostaria, mas a gente já foi tirando algumas dúvidas, né, eventualmente. Pastor Rodrigo? Bom dia, Ederson e colegas. Eu sou leigo nessa questão aí de tecnologia e eu me perdi no início. Deixa eu só abrir aqui. Para começar a preencher estatística, então, primeiro precisa preencher, Ederson, entrar na tábua ali, aí preencher primeiro ali naquela questão da rede, é isso? Assim, ó. Na minha rede, preencher na congregação para daí liberar para a estatística. Não, vamos lá, pastor, são 2 coisas distintas. Por acaso, assim... É porque quando eu clico na estatística, ele coloca, favor, peça para validar a composição. Essa parte eu não entendi ainda. Isso, é porque assim, ó, ele só aceita fazer o preenchimento de estatística se a composição, ou seja, essa etapa aqui esteja concluída. E essa etapa da composição, quem pode fazer são os ou o presidente, secretário e tesoureiro. Para que o presidente, o secretário ou tesoureiro possa fazer, aí sim o pastor precisa incluir ele aqui na rede. Ah, tá. Mas assim, se o pastor for fazer ele mesmo, ele pode entrar diretamente aqui em composição e ele preencher essa parte. No momento que ele enviar essa etapa, libera o preenchimento. Ah, tá. Agora entendi. Ficou claro, Edson. Muito obrigado. Não, tranquilo. Pastor André? Ederson, acho que é a mesma coisa que o Rodrigo, só que assim, eu fui ali na questão da composição, e aí eu acho que o senhor já tinha mostrado essa tela, e ali tem, pelo que eu entendi, tem que mandar um convite a pessoa poder participar, adentrar, eu não sei. Só que aí o que acontece? Eu fui fazer isso, por exemplo, fui colocar o nome da minha presidente, não aparece pessoas de outros locais no link, mas não tem esse registro. É isso que eu não tenho como mandar, eu não achei a minha opção de mandar, por exemplo, o nome de e-mail para uma pessoa, o WhatsApp, sei lá, essas coisas assim, eu não conseguia chegar nessa etapa de preencher esses dados aí da rede. Essa é uma questão bem pertinente, tá? Tem 2 questões. Você pode incluir diretamente aqui na minha rede, não precisa ser lá em estatísticas, o presidente, o secretário, tá? Então, eu vou incluir aqui um secretário nessa congregação que não tem, tá? Então, vamos aqui em composição, eu vou lá em secretário, eu vou sei lá, o nome da secretária, eu vou botar um nome bem complexo, do área, por exemplo. Não tem o área. Ele me deu a opção novo usuário. Aí o senhor vai criar a sua secretária ali, ou o seu presidente, enfim, porque não tem cadastro. Agora, eventualmente, ele tem cadastro. Ó, Luana Maria, é um nome muito comum. Mas não tem. Aqui abriu de novo a opção, ó, novo usuário. Tá, é isso. Ah, tá. Então, acho que é a questão do detalhe, né? Isso, ó, não está aqui. Então, Luana Raquel.
Ó, Luana Raquel, Luana abriu um monte de opções aqui, mas ela não está aqui, porque não tem nenhuma Luana Raquel. Então é só novo usuário, o nome completo, Luana Raquel Teste, e aí aqui assim o e-mail dela, né? É luana@ielb.org.br. Tá, ok. Confirmado. Ela foi criada, ela já vai poder entrar com o e-mail dela, vai pedir algumas outras questões pessoais ali, os dados pessoais dela, mas ela já vai poder acessar o sistema. Tá, ok. Eu acho que é isso que está me faltando, é o detalhe. Obrigado, Ederson. Não, tranquilo. É muita coisa, pastor. Eu confesso para vocês que ainda tem muito a ser feito, porque a nossa igreja é bem complexa. Eu e o pessoal do sistema, a gente tem feito reuniões semanais, e é muito difícil explicar para eles como funciona a nossa lógica de igreja, porque o programador pensa muito hierarquicamente, nós não temos uma hierarquia, né? Nós somos um grande grupo, um grande sistema, assim, né? de congregações, paróquias, pastores, então é bem complexo colocar isso de uma forma lógica, né? Pastor Darcy, opa, até eu levantei a mão. Éder, é o seguinte, eu saí da congregação Bom Pastor em fevereiro, e quando no meu acesso ele consta como ainda congregação antiga. Eu sou uma nova congregação. Então, essas funções de presidente, tesoureiro, secretário, para formar a composição, eu preciso preencher ou pedir para que seja dessa nova congregação ou é da anterior? Para poder preencher os departamentos, serve tudo ali. Nesse caso, o senhor está em acesso ao anterior. Aí o senhor, no mesmo caso que eu acho que o pastor Simon tinha mandado antes, tem que nos mandar um e-mail, WhatsApp, para a gente fazer a correção ali das relações. Né? Tá, ok. Obrigado. Daí a gente faz essa correção. Beleza. Vocês têm mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Qual o prazo para envio de dados? O prazo oficial do ano passado era o final de março, tá? Mas como o sistema é novo, ele entrou no ar no meio de fevereiro, eu estou explicando início de março, a gente vai estender o prazo até final de abril. E, eventualmente, aqueles que não conseguirem, a gente pode conversar caso a caso para ver se a gente abre um pouquinho mais de prazo. Não há urgência, mas também o ideal não era que a gente preenchesse até o final do meio do ano, por exemplo, para que a gente pudesse ter esses dados, essas informações, para conseguir publicar, inclusive, um anuário novo que não foi publicado. Então, a gente precisaria desses dados consolidados para poder preencher, publicar o anuário com os dados já corretamente. Vou pensar mais umas perguntas no chat. Quem levantou a mão? Bom dia, Anderson. Bom dia. Aqui na Concórdia, em Florianópolis, São Concórdia, nossa paróquia funciona com a Castelo Forte de Palhoça. E as duas são o trabalho é independente. Então, cada uma faz a sua estatística e manda sem problemas. É isso? Isso mesmo. Vocês vão enxergar uma estatística do outro, né? Porque são uma paróquia, então vocês vão ver ali que está 100% ou não, mas cada uma vai ter o seu presidente, o seu secretário que vai poder preencher, ou o seu pastor que vai preencher, e a outra é a mesma coisa. Porém, só vai conseguir enviar quando as duas estiverem completas, né? Ou todos os pastores da paróquia. E como é que funciona esse envio daí? Uma faz, a outra faz, aí consegue enviar? É isso? A última que finalizar, ela pode enviar. Então, a última que fizer, o momento que o senhor preencheu da sua congregação, por exemplo, finalizou todas as etapas, o senhor vai até o final, o senhor não vai conseguir enviar. E a outra paróquia, a outra congregação, quando ela finalizar, ela vai conseguir enviar porque está tudo completo. Ok, obrigado. Ederson, sou eu de novo. Desculpa aqui, mas o senhor mostrou aí, funcionou bem. Aqui, simplesmente, ela não funcionou para mim. Essa questão de fazer esse cadastro de secretário e coisa e tal. Não apareceu esse item em cima lá de incluir novas pessoas.
Se me permite, eu posso fazer a transmissão da tela só para te mostrar o que eu estou identificando aqui. Talvez seja dúvida de outros colegas. Pode, por favor. Vou interromper aqui, o pessoal já está ali, já pode olhar. Aquele item às vezes não funciona, tem que ir tentando várias vezes. Bom, eu não estou vendo ninguém, então, assim, está transmitindo a tela? Está? Sim, sim. Tá. Pelo que eu entendi, a gente vem aqui em rede, aí vai estar a congregação, clica aqui, é isso? Só que aí... Isso. Tá, eu só não consigo agora entender como é que eu faço, por exemplo, o cadastro de novas pessoas. Ó, aparece a opção aqui do lado, convidar. Aí, quando eu vou digitar aqui, vou colocar o nome da minha presidente. Ok? Ela não aparece a opção e tal, e não me dá a opção de acrescentar. É isso que eu não estou entendendo. Tá. Nesse módulo aí não foi repetido. Não, mas tem outras opções que eu também já tentei, tesoureira, a mesma coisa. E não aparece para mim. Não, é um problema de programação. Se o Thiago estiver aí, ele já sabe o que aconteceu. Eles não subiram a versão correta do sistema. É que isso foi uma implementação nova, eles subiram só na estatística. Tá, então quer dizer que não é que eu estava fazendo errado, só não está... Não, o senhor estava certo. Tá. O senhor estava certo. Não sei se os colegas tiveram a mesma dificuldade. Não, eu creio que durante o dia hoje eles fazem essa correção aí e já vai poder acrescentar. Mas se o senhor quiser acrescentar lá na composição, também é possível, viu? Tá, ok. Não, pastor Cláudio, não, ali é pelo nome mesmo, a opção que tem que abrir. Não sei se tem mais alguma outra dúvida. Oi, Ederson. Hello, mano. Apareceu aí há pouco no chat ali uma colocação, uma pergunta que não foi respondida. Se foi gravado esse programa, se vai estar à disposição para a gente acessar mais tarde. Sim. Obrigado. Eu ao longo do dia eu vou baixar ela, subir no YouTube e disponibilizar para todo mundo aí. Sim, para poder olhar em partes e poder refazer aos poucos. E fiquem sempre à vontade para entrar em contato ali no WhatsApp ou no e-mail, a gente vai resolvendo casos pontuais de alguma exceção, que a gente tem bastante dentro da IELB, e de, eventualmente, algumas questões de programação, que nem essa do pastor André trouxe para nós ali, de uma implementação que não está finalizada 100%. Se não tivermos mais dúvidas, a gente poderia encerrar. Não sei se ficou alguma do chat. Eu não consegui, sinceramente, acompanhar muito o chat aqui. Eu fui respondendo algumas que eu consegui, mas eu acho que dúvidas ainda vão ter, mas à medida que eu puder ir mexendo no sistema, a gente vai exibindo. Pastor Martin? Eu tenho uma dúvida ali sobre questão de conselheiros. A gente sempre fazia também a estatística. Tem a opção ali, eu não consegui visualizar, porque como faltaram os primeiros dados, a gente não consegue ir adiante. Não consegui, pelo menos, ir adiante. Não. E não sei se tem essa opção aí. Oi, desculpa, pastor. A estatística do distrito, ela segue como o padrão antigo. A gente vai mandar um formulário de preenchimento como no passado, manual. Né? Manual, isso. A estatística distrital, né? Aí é só as congregacionais e paroquiais. Ah, tá. Ok. Obrigado. Motivos para cantar? Bom dia, Edson. É o pastor Cássio aqui. Acho que eu entrei com a conta que eu estava logado aqui. Não está aparecendo, acho que a câmera está com problema também. Seguinte, com respeito ao preenchimento ali da questão financeira, paroquial ou congregacional, está tendo algum tipo de análise para a possibilidade de colocar lá um preenchimento paroquial? Porque ainda me é estranho eu preencher estatísticas total paroquial na
na congregação sede, porque aquela não é a realidade da congregação sede. Pastor, o que acontece é o seguinte, a nossa igreja, ela é congregacional. Então, o errado, sinceramente, até hoje era pedir paroquial. O certo é a gente ter individualmente congregacional. Tanto que aqui, dentro da IELB, no sistema próprio, as ofertas, quando são paroquiais, são também registradas na sede, elas não são registradas como paróquia. A gente só está mantendo o padrão que vinha sendo feito. Sim, entendi. Então, no caso paroquial, a gente vai para a sede e isso não entende-se que é paroquial porque as outras estão zeradas, né? Mas, teoricamente, as congregações são independentes entre si, né? É aí que tá, né? Eu acho, bom, mas aí é um assunto um pouco mais acima, né? Que precisamos conversar, porque não é, né? No nosso caso aqui não é. Não adianta falar que as congregações são independentes, porque nós reunimos ela justamente para fortalecer, então ela hoje ela caminha de forma paroquial, né? Não, eu entendo, pastor, e isso é uma discussão que nós temos quase que semanalmente nas reuniões da diretoria. O nosso estatuto hoje da igreja fala em congregações e pastores, ela não fala em paróquia como ente da IELB. Por exemplo, a própria paróquia não pode emitir chamado, a paróquia não emite chamado, o que emite chamado é a congregação. Então, quando a paróquia emite chamado, é a congregação sede que emite o chamado. Então, isso não é uma questão agora da estatística, né, mas é uma questão que a gente precisa discutir como igreja, como conselho diretor e como convenção nacional para entender como a paróquia está colocada dentro da nossa realidade como igreja, né? Isso, exatamente. É por isso que eu comentei que é uma discussão um pouco além do sistema aqui, né? Mas tranquilo, obrigado. Isso. Não dispõe. Pastor André, levantando a mão? Só uma dúvida aqui, eu acho que o senhor deve ter falado já e passou desapercebido para mim. É a questão, quem está usando, por exemplo, o CIPAR no ano passado, todos os dados financeiros aqui da congregação estão tudo bem organizados lá no CIPAR. Mesmo assim, ele tem que ser preenchido ou automaticamente, por estar ali, questão do gerenciamento e tal, ele migra automaticamente para o sistema das estatísticas? O que ele marcou na composição, o CIPAR não precisa preencher mais nada. O CIPAR vai preencher todo as informações. Inclusive as questões pastorais também. Não. Visitas pastorais, os pastores têm que preencher. Eu falando da composição em diante. Até a composição precisa ser preenchido dentro do TAPA. Dali em diante, o CIPAR pode preencher. Tá, ok. Obrigado. Duas perguntas, eu já tinha respondido, vou reiterar. Fábio, as estatísticas distritais vão seguir como anterior, elas vão ser feitas com o formulário lá, com o Excel. Mais adiante eu vou enviar as informações para os conselheiros e líderes leigos para poderem fazer as estatísticas dos distritos, tá? Como sistema novo, para a vida estatística vai ser até o fim de abril. Isso. Essa afirmação o paróquia São João ali colocou. Então, até o final de abril. Não tendo mais dúvidas, podemos encerrar. Vou pedir de novo ao pastor Igor fazer uma breve oração para a gente encerrar. E fico à disposição aí para qualquer... Só um pouquinho. Será que teria uma atençãozinha? Só uma pergunta bem rápida. Acho que eu perdi uma parte que eu tive que fazer um atendimento rápido aqui enquanto estava acontecendo. Eu sou o pastor Rangel aqui da igrejinha. Enfim, quando eu abro aqui o sistema, aparece ainda a congregação antiga que eu era pastor em Imbituva. Como é que eu faço para mudar isso, para me cadastrar, enfim, com a congregação Redentor da igrejinha? Sim, nós vamos fazer uma revisão aqui dessas relações, já é o terceiro caso aqui da reunião que aparece, mas o indicado é que tem que mandar um e-mail ou para o Tábula ou no WhatsApp da IEL, porque aí a gente faz a alteração aqui. Perfeito. Alteração de pastores e paróquias e congregações, assim, relação pastor, congregação, paróquia, somente a diretoria nacional pode fazer essa mudança, né? Perfeitamente. Obrigado, então, pelo esclarecimento. Deus abençoe. Obrigado. Pastor Igor saiu também?
Então, vamos encerrar. Pastor André, já que comentou bastante, encerra a reunião para nós, pode ser com uma oração, para a gente fechar essa reunião? Por favor. Oramos. Senhor Deus Todo-Poderoso, amado Pai, teu povo reunido está preocupado em poder fazer o melhor para termos o melhor trabalho equipado e o trabalho com maior organização. Dê-nos entendimento para que tudo ocorra com ordem e decência, dê-nos sabedoria, humildade, para buscarmos também, sob a tua orientação, as melhores coisas, a fim de que teu reino possa ser devidamente organizado e um trabalho melhor amparado. Pedimos que teu Espírito Santo continue guiando, conduzindo a cada um dos irmãos que estão presentes na reunião e também os seus demais irmãos nas congregações. Conduza o trabalho da Diretoria Nacional da IELB, para que com humildade e sabedoria possa sempre propor bons trabalhos para a nossa igreja. Em teu nome, Jesus, aqui estamos para te servir. Amém. Amém. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Dúvidas, continue nos remetendo aí, que a gente vai tentar esclarecer à medida do possível.